Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo vamos trazer aí a Marília Ruiz falando da derrota do Corinthians para o São Paulo. E o tabu foi quebrado, né? O Corinthians nunca tinha perdido para o São Paulo na Neoquímica Arena e perdeu aí nessa partida de ontem com os gols do Luciano e do Luiz Gustavo. E a Marília Ruiz fala um pouco aí da coletiva do Mano Menezes, né? Aquilo que ele falou após a partida. E nós estaremos aí analisando a fala dela. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tentou falar que o comportamento melhorou e tal, mas... De novo, o que ele falou está errado? Não. O que ele falou que está errado ontem, depois do jogo, tá? Porque não cabe. Do mesmo jeito que cabe todos os adjetivos histriônicos para a quebra do tabu, precisa caber no técnico do Corinthians a dor do torcedor do Corinthians. E não minimizar o que aconteceu. Ninguém quer que ele minimize nada. Uma coisa é ter calma, ele tem razão. Outra coisa, a postura do segundo tempo foi interessante. Os meninos que entraram, seguraram a onda e mostraram alguma coisa. Existe um esboço do que eles ainda podem fazer. Não foi o pior jogo do Yuri Alberto. Realmente não foi. A gente vai falar não achei. Não acho que a situação dele ela é exacerbada por tudo que tem acontecido, também pelo que o Mano falou. Então, assim, o que ele falou depois do jogo de ontem, eu sempre acho que muitas poucas vezes eu concordo com o que o Mano fala taticamente, eu concordo com ele. Só que não cabe. Então, minimizar o que aconteceu ontem não cabe. Os ataques claros, a situação desordenada da diretoria cabem antes do jogo e depois do jogo, não só depois do jogo. Então, eu acho que ele tira o peso do que aconteceu do ponto de vista esportivo, porque está uma bagunça, todo mundo sabe, e eu acho importante que o técnico possa falar, porque eu acho que hoje o presidente não vai chamar ele na salinha, como fez com o Cássio. Acho que a melhor psicóloga que o Corinthians contratou até agora é o Cássio. A melhor declaração sobre o começo do ano do Corinthians é do Cássio, não é do Augusto Melo, não é do Rubens Gomes, não foi do Mano. O melhor depoimento sobre o que a torcida precisa esperar, sobre a calma, sem usar a palavra calma, falando para o torcedor, é difícil, não gostamos, está muito ruim. Todo mundo que saiu do estádio ontem saiu não gostando, achando que está muito difícil, desesperançoso. Não adianta falar, agora com essa atitude não perdemos mais. Mano, ontem você não fala isso. Se quiser falar na segunda-feira, depois do treino, olha, recebi os jogadores aqui. Aí você fala isso para a TV Corinthians, não para um corpo de jornalistas. Aí não dá. Eu sei que tem muita gente me perguntando aqui sobre o Pedro Raul e a coincidência da chegada dele hoje. Ele não pegou um avião ontem porque já sabia que o Corinthians ia perder o jogo. Mas acho que essa notícia hoje, se eu sou da comunicação do Corinthians, eu escondo. Nenhum torcedor do Corinthians quer hoje a resposta do torcedor do Corinthians não é o anúncio oficial do Pedro Raul hoje, que está nesse momento, nesse segundo, fazendo exames médicos. O torcedor do Corinthians quer ouvir o que o Cássio falou. A gente não esperava um começo do ano assim, tá difícil, perdemos 11 jogadores, contratamos 3. Gente, eu tô fazendo a brincadeira que eu ia ter que jogar porque o Corinthians ia ter WO desde o ano passado. Ninguém pode acordar no dia 30 de janeiro com essa situação. Nem o Mano. Nem o Mano que então vira para o presidente do Corinthians e fala assim, os que estão no pré-olímpico precisam voltar, não tem o time. Vocês não contrataram, eles têm que voltar, dá um jeito. Ou a Copinha é menos importante do que a reconstrução do Corinthians. O Flamengo não tirou o jogador da Copinha para jogar campeonato estadual? Sem dúvida. Então, algumas decisões que foram tomadas, na minha opinião, elas são indesculpáveis. Outras, claramente, estão na conta da diretoria. Claro que é o Garro com vem, não vem, a culpa é do Tadjeres, é minha, é da AFA, é da minha mãe que não queria que ele jogasse. Ok. O Lucas Veríssimo mentiu, não sei quem mentiu, o empresário mentiu, não entra mais no Parque São Jorge. Mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega na 7ª, você não está ouvindo mais. Então, ele tem razão. Eu vou repetir. O que o Mano falou depois da coletiva de ontem, e eu poucas vezes concordo com ele, ele não mentiu, mas ontem não dá.
O Marcelo Mastrobuono está aqui com a gente. Grande. Grande, o rei dos cavalos. Ele começa saudações equestres, meus amigos. Muito bem. Ele queria saber da Marília Ruiz, por isso vou com você de novo. Presente. E companhia, sobre Fausto Vera de meia. Demora em colocar os meninos e a diretoria sonhadora longe da realidade. Isso, entre aspas. Como justificou o Mano. O programa está cada vez mais ótimo. Eu não acho que ele jogou de meia. Eu acho que ele jogou dobrando com o Fagner na direita. Achei Para pegar o Lucas. Para pegar o Lucas. Não achei uma decisão errada, nem de partida, nem no jogo. Também não. Nem de partida, nem no jogo. O Corinthians com 2 volantes ficaria muito exposto, mais exposto que ficou. A gente falou aqui sobre o que foi o jogo do São Paulo. Então, o fato do Corinthians não é que ele jogou de meia. O Corinthians não tem meia. Aí a culpa não é minha. Quem decidiu mandar embora todos os meios? Você? Eu? Não podia, não sei o quê. Não sei, mas não podia ou podia. O fato é que ontem ele tinha o Matheus Araújo, que não tinha nenhuma condição de fazer essa função, ou o Fausto Vera. Então, de novo, por incrível que pareça, estou concordando com o Mano aqui. A decisão de dobrar na direita, porque o Fagner não tem condição de fazer isso, como o Rafinha não teria, para soltar o Fagner, e o Fagner foi algumas vezes, ele precisava desse jogador. O Corinthians não tem mais o Bruno Mendes para fazer isso. Ontem no banco ele só tinha O Breno da Gustavo Copinha. Mosquito de não de meia, jogador você tá da de não jogador da base do Corinthians. Só o Mosquito. Um pouco mais experiente que Exatamente. os demais. Assim, eu acho que, como a gente estava falando antes do jogo, a questão piora para o Mano a partir do momento em que ele, na derrota para o Ituano, na primeira, faz aquela questão com o Ranieri e depois com o Yuri Alberto. Até então, as coisas estão relacionadas à bagunça que segue sendo o comando do Corinthians, a ponto de ontem, de novo, não ter o principal jogador no jogo, o principal contratado, o Garro. Acho que o Mano, taticamente e de mobilização, trabalhou bem no jogo de ontem. O time estava completamente concentrado, o time taticamente dificultou para o São Paulo, muito limitado, que é sabendo que tinha praticamente o plano A apenas, porque só jovens no banco, até o mais inexperiente do time cometer uma infantilidade de ser expulso no final do primeiro tempo. Isso não está lá. Pode até passar pelo treinador o excesso de pilha do time, mas é impossível não ter o excesso de pilha depois de 2 jogos modorrentos, em que uma das derrotas veio com um jogador ao contrário, né, um a mais desde o comecinho do jogo, como foi São Bernardo, com a torcida na pilha para manter o tabu. Então, é óbvio que os jogadores do Corinthians estariam numa rotação mais acelerada e menos experiente que os outros, o Caetano, porque o Corinthians jogou firme. O Fagner jogou firme, o Romero jogou firme, mas ninguém deu tapa na cara do outro para ser expulso, né? Então o Caetano comprometeu o plano A e talvez o plano único para o jogo. Acho também, curioso, eu achei que o Carpini foi melhor que os jogadores do São Paulo ontem. E achei que o Mano foi melhor que os jogadores do Corinthians. Só que os caras não jogam, né, cara? Então, assim, o Luiz Gustavo tá cabeceando a bola aqui, numa jogada... foi uma coisa, talvez tenha definido o jogo aí. Se você pegar, todos os jogadores do São Paulo tiveram algum erro grave no jogo. Até o Arboleda, que não erra, acabou de errar aqui na minha frente. O Rato errou, o Marcinho falou. O Diego errou, o Wellington errou, o Pablo errou, o Caleri errou na última bola. Mas o Carpini foi bem na história. E o Mano foi bem no limite que ele tinha. Inclusive, quando o jogo estava perdido e ele e o auxiliar... Vamos botar os moleques, a galera tá indo embora daqui. É um jeito de... Os moleques não têm responsabilidade mais. O jogo tá perdido. Se acontecer alguma coisa, e quase aconteceu... E tem um gás. Né? Eles trabalharam bem. Agora, ele vai ter que repavimentar aquela estrada que ele estragou com as declarações... Ele só tem uma saída. Ele não vai conseguir fazer isso via diretoria. Ele vai ter que fazer isso via vestiário. Exato. Se tem algum espólio que o Luxemburgo deixou do curto período da última passagem dele pelo Corinthians, foi o vestiário. Um time muito ruim, com muitas dificuldades, resultados péssimos, mas a única coisa que segurava o fim da gestão do Ilho foi o vestiário. E o Mano começou a perder o ano no vestiário. Então, eu imaginei que a reação do time depois não é inteligente, Daniel e Yuri Alberto não fosse... O que a gente vai ter que notar agora é se o vestiário estava mobilizado só porque era o São Paulo e o Tabu em Itaquera, ou se o Mano conseguiu reconquistar minimamente alianças.
Agora, o Massa, no começo você falou que até o gol, até a expulsão, era um bom jogo do Corinthians. Claro que tem todas as questões, não tem banco, não tem jogador, o time é muito fraco, não está uma bagunça e tal. Mas do trabalho do Mano ontem, você achou bom aquilo que... Cara, assim, eu na essência, eu gosto do trabalho do Mano, tá? Como treinador de futebol. E eu acho que tem um caminho muito perigoso aí, e acho que o Corinthians precisava, elenco, Mano, direção, os caras precisam fumar um cachimbo da paz aí diante das declarações e tal, ou você é burro, chutou em Cuiabá. Isso precisa ser superado, porque seria péssimo pro Corinthians mandar o Mano embora, né? Não tem isso. Então, não tem. E partindo desse princípio, até porque não tem outro. Mas fora isso, seria cometer o mesmíssimo erro do que vem sendo a história do Corinthians nos últimos anos, né? Então, acho que o Mano é capaz, ele tem capacidade, experiência para isso, para fazer o Corinthians entrar minimamente num trilho. Agora, se não houver um olhar, a torcida está cansada, eu entendo isso perfeitamente. Mas se não houver um olhar um pouco mais complacente, mais paciente a respeito disso, né? Li hoje, talvez a Marília tenha informação de que o Mateuzinho, o Pablo, a coisa caminhou um pouco mais e que ele tenha esses jogadores aí para daqui uma semana, você já começa a encorpar um pouco mais, né? Eu gosto do Pablo como zagueiro, não gosto, mas não tem. Quem vai jogar no final de semana na zaga do Corinthians? Então, eu falei ontem, já tinha falado antes, da saída do Gil, mal calculada. Mesmo que tivesse o Lucas Veríssimo, vamos lá, quando um zagueiro é expulso, você precisa colocar um outro zagueiro em campo. Então, mas agora veja, não tem o zagueiro e o zagueiro foi expulso. Então, mas acho que essa é a nossa divergência. Imputar isso ao Mano é justo? Não. Tô falando aqui, escolheu a saída. Exato. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o Rubens e o presidente, eles... fica muito claro para mim, com relação à gestão do Rubens, é que ele acha que iria encontrar uma indústria do futebol igual àquela quando ele foi administrador há algum tempo atrás, há muito tempo atrás. E não é verdade, acabou, não tem essa história, entendeu? Mudou tudo, mudou muito. O jogador está atento a tudo que se fala. O jogador, enquanto não está preto no branco, a gente já falou sobre isso, nem vou entrar nessas questões. Então, acho que a decisão de trocar o elenco foi pautada numa confiança de que eu sei como fazer. E na prática, não sabe. Então tá aí, pessoal, foi a Marília Ruiz falando aí sobre a derrota do Corinthians para o São Paulo no clássico de ontem na Neoquímica Arena, a arena sempre lotada, mas dessa vez o tabu foi quebrado. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.